partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Ontem foi dia 19 de março, celebrado o Dia do Artesão. Uma data que nos convida a olhar com mais atenção para aquilo que é feito à mão, mas principalmente para aquilo que carrega história, identidade e pertencimento. E hoje no Cafezinho Missioneiro a gente vai falar sobre um momento em que o fazer atravessa fronteiras e ocupa novos espaços. A Casa Combina, coletivo de artesãos aqui de Santo Ângelo, levou o artesanato missioneiro para um dos espaços culturais mais simbólicos do estado, a Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, dentro do projeto RS Criativo. E para abrir o nosso cafezinho, eu trago uma frase de Mário Quintana que diz o seguinte: uma vida não basta apenas ser vivida, também precisa ser sonhada. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, e Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, começa agora o Cafezinho Missioneiro. Programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para essa conversa eu recebo hoje duas mulheres que estão à frente de um movimento criativo e cultural aqui na nossa região. A Ângela Martins, artista visual, artesã e empreendedora, fundadora da Casa Combina, um espaço que une cultura, afeto e colaboração e que vem se consolidando como referência em encontros, feira e inovação criativa aqui na nossa cidade. E a Márcia Liliane da Rosa, artesã, terapeuta, sócia criadora da Casa Combina, que traz um olhar sensível sobre o fazer manual, conectando arte, cuidado e expressão. Gurias, é uma alegria recebê-las aqui no cafezinho. Primeiro que eu tenho um orgulho imenso, né, do trabalho que vocês fazem. Sou uma admiradora, né, de toda esta correria, né, que a gente sabe que não é de agora. Muitas das coisas que estão acontecendo para a Casa Combina agora são de fato fruto de muito plantio, né, de boas sementes, graças a Deus. Então estou muito feliz de recebê-las aqui para falar desse momento que eu sei que foi único, né, e muito simbólico para vocês nessa trajetória. Então começo parabenizando, né, por essa exposição que eu tenho certeza que foi linda, uma pena que eu não pude ver. Mas e deixo espaço aí para vocês começarem a nos falar como é que foi o início disso. Teve um convite para participar dessa vitrine da Casa de Cultura Mário Quintana. Como é que foi esse projeto? Enfim, por favor. Boa tarde, Dani. Muito, muito obrigada. Mais uma vez nós aqui, contando um pouco da nossa história, né? E principalmente desse convite, que foi algo assim que nos surpreendeu e nos emociona, só por contar toda essa preparação, né? Então, recebemos esse convite o ano passado já, através do Governo do Estado, a Secretaria de Cultura, nos passou, então, que estaria aberto umas semanas de mostra do artesanato das missões, né? Foi oferecido para todos os municípios da região da AMM, né? Associação dos Municípios das Missões. Foi esse convite, então, foi para todos, e Santo Ângelo, então, né, nos chamaram para que a gente fizesse essa participação. Foi um desafio, né, e assim, passar para o grupo, né, para eles entender o quão isso era importante participar, né, então essa motivação toda de criar peças novas, né, e nós aceitamos aí, nos preparamos, nos organizamos, né? E conseguimos, então, fazer essa participação 2 semanas em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana. Foi, assim, um espetáculo maravilhoso em todos os sentidos. A recepção do pessoal, a casa em si. Então, a Casa Combina. Estar na Casa de Cultura Mário Quintana realmente foi uma coisa maravilhosa. Porque lá se respira cultura e arte, né, de diversas formas. Aquele prédio todo é uma casa histórica, né? Ela foi construída, todo aquele prédio, em 1920, né? Então, na chegada lá, nós já percorremos aqueles corredores para entender, para sentir. Antes da gente montar a loja ali, nós já conseguimos passar
e entrar nas salas de exposições, ver o quarto do Mário Quintana, enfim. Então, primeiro nós sentimos toda ela, para depois a gente levar um pouco de toda aquela história para dentro da nossa sala, que se chamava Espaço Vitrine. Que legal isso. Eu estava te mostrando aqui que eu arrepiei, porque como o tempo que eu fiquei em Porto Alegre, eu trabalhava no centro, né? Maravilhoso. E então a gente, por vezes, tinha a oportunidade, inclusive, de almoçar naquele restaurante que fica no último piso lá na casa, né? Sim. E, assim, qualquer fugidinha de ir lá ver o que estava acontecendo, e eu consigo fazendo isso quando eu vou com o Bernardo para lá, eu levava a Rebeca, levo o Bernardo, porque mesmo que as crianças ainda não entendam, eles entendem, né? Sim. Então é muito importante que a gente crie os nossos filhos perto de cultura, perto de arte, que isso enobrece as pessoas, né? Na minha mais humilde opinião, assim. Mas, assim, é um momento de uma grande conquista, né? Mas também é uma imensa responsabilidade, né, gurias? Porque ocupar esse espaço do qual a gente se arrepia de falar é para poucas pessoas, é uma oportunidade que, né, é para poucos, assim. Como que vocês encararam essa conquista / responsabilidade? Dani, primeiramente, boa tarde, um privilégio estar aqui. O objetivo de chegar lá na Casa Mário Quintana e fazer esse passeio com ela foi para a gente se conectar com ela, a história dela, e entender como conectar a nossa história da Casa Combina em montar o Espaço Vitrine. Porque quando a gente foi aqui aceitar esse desafio de participar lá, né, a gente já começou a pesquisar. Eu, que sou a pessoa da pesquisa, né, comecei a pesquisar, né, a Ângela disse, pesquisa isso, pesquisa aquilo, né, e eu tô fazendo pós em arte e terapia, né? Então fechava tudo, né, tudo a ver. Eu disse, com certeza, vamos, é um desafio muito grande, né, e ela, não, tu vai fazer tal peça, tu cria tal coisa, vamos levar assim. Eu disse, então tá, vamos lá, né. Vamos ver o que acontece. Então, o princípio de tudo era a gente encontrar essa conexão com o lugar. Era sentir o lugar. Era sentir o lugar para sentir como que a gente ia conectar a Casa Combina com um lugar tão maravilhoso. Um lugar, assim, que quem tiver a oportunidade de ir a Porto Alegre, que gosta de cultura, que gosta de história, que tire um momentinho para conhecer, porque vale a pena em todos os sentidos. E lá o pessoal é impressionante, né? Nos recebeu de uma forma assim que jamais a gente vai esquecer. E a gente só tem a agradecer a todos que nos receberam lá, porque nos acolheram. Sim. Como é o que a gente faz aqui na Casa Combina. Exatamente, é isso que eu ia dizer. É recíproco, né? É recíproco. Mas e me conta assim, são mais de quase 30 anos para as duas, né? Sim. De trabalho aí dentro da arte, né? Enquanto artesãs. Esse momento, ele acontece quase como uma validação desse trabalho de tantos anos, as décadas de trabalho. Porque tem um momento que às vezes a gente para, Ângela, e eu sei como é que funciona, parece, mas será que isso aqui não vai, né? Não, a gente trabalha, e daí não vê. E aí, quando vê, como que foi essa sensação de estar levando o trabalho de vocês para esse espaço tão importante? Porque até eu falei lá, a gente sempre vê Porto Alegre distante de diversas formas, né? Em todos os sentidos, a distância nos separa desse momento. A gente não imagina estar em Porto Alegre, né? Para levar o nosso artesanato, né? Porque o artesanato às vezes tem esse peso, né? Do feito à mão, muito simplesinho. Então, foi um reconhecimento, né? Mostrar esse trabalho, levar essas peças produzidas aqui em Santo Ângelo até Porto Alegre e a forma como a gente apresentou todas essas peças, porque as pessoas que chegavam lá perguntavam, tudo que tem aqui tem em Santo Ângelo? Tem, mas lá a gente conseguiu colocar de uma outra forma, tinha uma outra energia, então a gente soube aproveitar o momento, né, o lugar, para mostrar de outra forma como o artesanato é bonito. Sim. Qual que foi esse processo criativo desse reconhecimento da casa e da utilização dessa energia, dessa atmosfera que aquele lugar respira para trazer o trabalho de vocês? Como é que foi o processo criativo das peças
para levar? Como é que foi essa escolha? Primeiro, a gente conhece o trabalhador que está conosco, né? A empresa, o ateliê que está junto conosco. Então, a gente, como trabalha no desenvolvimento de cada empresa, no desenvolvimento do artesão, que a Casa Combina sempre foi criada em cima do oportunizar. Então, é oportunizar para o artesão se desenvolver, para a empresa se tornar empreendedora e assim por diante. E a gente conhece a capacidade maravilhosa dos nossos artesãos, que eles têm muito bom gosto, que eles são capacitados e estão se capacitando cada vez mais. Então, a gente foi direcionando. A Ângela foi conversando um a um, direcionando. Olha, tu que é desse trabalho, pode criar isso, né? Vamos ir nessa linha assim. E eles foram se desenvolvendo, foram criando peças novas, que muitos não tinham ainda criado aquele perfil, né, de trabalho. E tudo foi se harmonizando. E foi se harmonizando de uma forma de colocar a identidade dos 400 anos. Porque esse era o objetivo, colocar a identidade dos 400 anos da nossa região, levar isso para a capital, né? Que a capital entendesse o que a gente tem aqui em termos de feito à mão. E conseguimos, porque lá harmonizou de uma forma assim maravilhosa que encantava as pessoas desde o momento que entravam até por todo o passeio que faziam dentro daquele espaço maravilhoso, através dessa qualificação de peças, cores, harmonizar as cores com as peças também, né? Porque é uma coisa que não pode ser nada gritante, não pode fugir de contexto, né? E tudo isso foi feito com muito cuidado, justamente para causar esse impacto. Que aqui no interior do Rio Grande do Sul, aqui onde tem tanta história, aqui nas reduções, aqui em Santo Ângelo, capital, né, das missões, né, aqui tem tudo a ver com a capital, com esse bom gosto, que a gente consegue fazer peças de bom gosto. E foi o que deu certo lá. E que existe muito bom gosto no feito à mão, né? Tem. Eu acho que a gente já falou disso outras vezes, né? Do quanto que a gente tinha aí, existia um preconceito sobre a questão do artesanato, enfim, até uma limitação do processo criativo e do produto do artesanal. E eu sei que vocês, né, revolucionaram isso de fato aqui na cidade, na nossa região, e chegamos à capital para trazer essa revolução. Mas eu queria falar também do projeto RS Criativo, né? Que importante que é, né? Qual o papel que esse projeto teve nessa trajetória, nesse momento de vocês? Até assim, um abraço, vou deixar aqui, né, para todos os que nos ajudaram, colaboraram, né, os apoiadores, desde a Secretaria de Cultura do Estado, enfim, né, a Prefeitura Municipal, mas em especial a Adriana Esperandir, que é a diretora da Casa de Cultura, que estava em Santo Ângelo aí na semana passada e vai estar no Canto Missioneiro, que é uma das juradas, né? Ela nos acolheu, nos recebeu, e a Casa Combina foi a pioneira nesse sentido de ter peças em exposição e para comercialização. Que legal. Porque foi a primeira vez, então, o primeiro grupo que estava lá para vender os seus produtos, porque esse espaço vitrine, ele era oferecido somente como uma amostra, como uma exposição de arte. E nesse formato de loja, foi a primeira vez. Então, eles abriram, né, esse espaço para comercialização com a Casa Combina. Que legal. Então, ter essa oportunidade de ir para lá nesse momento, fazendo, então, dando esse início, né, para que a Casa de Cultura também ofereça esse serviço, né, essa parte aí de comercializar. Sim, de né, empreendedorismo, né, afinal. E a forma como foi com o artesanato, com a economia criativa, né? Porque nós temos peças ali de diversas áreas ali, técnicas, né, de artesanato. E é isso que a gente queria mostrar, o feito à mão, com qualidade, né, com identidade. Então, nós criamos também alguns produtos para o turista, né? Então, tinha os visitantes e tinha os turistas. Por que o turista, ele busca mais o souvenir, né? Então, às vezes, não faz muito sentido ele levar uma cruz missioneira lá para o Rio de Janeiro, talvez. Mas a gente tinha produtos que interessavam a esse turista, né? Então, a gente também tinha essa preocupação,
né, de não só levar a cruz missioneira, mas também tem algumas coisas nossas aqui, criadas por nós, com essa identidade, mas sem ser uma coisa tão específica, Sim. né? Como a cruz missioneira, por Sim, exemplo, né? Sim. Então, tudo isso a gente foi trabalhando, né, com eles aí todo esse tempo. Eu desafiei, muitos saíram da zona de conforto. Mas a cruz, ela foi em vários aspectos, para vários Sim, gostos. Ela foi sim. como semijoia, como madeira, como bordado. Ela esteve presente em tudo. A identidade desses 400 anos, a gente conseguiu colocar em vários tipos de produtos e materiais, Sim. que era o que despertou o turista. Porque mesmo que ele não tenha vindo aqui, conhecido a nossa história aqui de perto, ele se encantava com aquilo que ele via ali, com aquele trabalho ali. Levar um bottom da cruz, levar uma pulseira, levar uma tábua com a cruz missioneira. Mas tinha todo esse storytelling da história, enfim. Exatamente. Tudo estava harmonizado. Contextualizando para chegar no produto. Talvez eu possa estar falando uma besteira, mas também a questão prática, daqui a pouco, de carregar peças maiores, não facilita também, né? Deles comprarem lá, né? Porque levar daqui, às vezes, é um pouquinho mais difícil. Quero levar uma coisa maior, enfim. Carrego onde, né? Na bagagem. Isso é difícil para o turista também levar daqui, né? Isso, a gente pensou nisso também. Sim. Né? Então, não falei tanto besteira. Não, mas justamente, a gente pensou nisso também. Tinha aquela peça de impacto, claro, né? Por exemplo, a gente tinha lá um bastidor bordado pela Márcia, que era uma cruz grande, toda em pérola, lindíssima. Imagina. Chamou a atenção, a gente colocou ela em destaque, né? Então aquilo ali já era a peça que chamava atenção. E era a cruz missioneira, né? Mas era sair da ideia, sabe, da madeira, do rústico, e mostrar que pode ser feito num outro material. Colocar uma pérola, imagina, nessa cruz que é uma referência para nós, maravilhosa, né? Que é em cima enriquece literalmente, que a gente, né? trabalha em cima dessa história, né? E tem um orgulho imenso de levar. Então era para mostrar o orgulho de levar ela até lá de uma outra forma, e que tudo combina. Né? Sim, que a gente consegue combinar o artesanato, que a gente consegue combinar os materiais. E era esse impacto que a gente queria causar, porque aquele espaço vitrine é um espaço muito especial, e como a gente teve o privilégio de fazer parte dessa abertura da Casa Mário Quintana em comercializar, então também era um início de uma história para nós, né? Comercializar em Porto Alegre. E essa vitrine, ela é um espaço dentro do projeto RS Criativo, é isso? Então outros grupos também podem se informar e fazer parte e também colaborar. O RS Criativo, ele abriu esse espaço por 10 semanas só para o artesanato missões, digamos assim, né? Então, nesse momento, são 400 anos, enfim. Né? Pelas comemorações aí dos 400 anos, né? Mas eles, então, abriram esse espaço com a comercialização agora, né? Então, eles entenderam que sim, que o que está lá também pode ser vendido. Claro. Então, a partir de agora, tudo que vai estar lá nessas mostras é para venda, né? Que sensacional. Gurias, a gente vai seguir nosso papo, mas agora são 13h24 e a conversa estava boa, né? Eu me deixei aqui. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui no cafezinho com apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Você acredita no poder da transformação? O Fundo Social da Sicredi União Rio Grande do Sul Espírito Santo está aqui para transformar realidades através de projetos sociais de entidades sem fins lucrativos. Este ano será destinado mais de 3 milhões para projetos que promovam educação, saúde, cultura, esporte, meio ambiente e segurança. As inscrições estão abertas até dia 17 de abril. Acesse o site da Sicredi União e inscreva o projeto da sua entidade. Sicredi, gente que coopera, cresce. Eu sou
sou o Doutor Veneno. Adoro quando você joga remédio vencido no vaso ou na pia. Cada comprimido é uma dose a mais de veneno na água, nos rios, nos peixes. Eu espalho contaminação por todo lado. Chega, Doutor Veneno. Remédio vencido não se joga no vaso nem na pia. A gente leva a uma farmácia ou ponto de coleta. Vamos cuidar da água e do meio ambiente. Todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h28, a gente está de volta com o nosso Cafezinho Missioneiro. Hoje falando sobre cultura, identidade e a presença do artesanato missioneiro na Casa de Cultura Mário Quintana, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Por isso eu quero saber um pouco agora do que foi levado, né? Foi feita uma grande curadoria, foi primeiro que os artesãos foram estimulados, então, a inovar aí, né? Dentro da identidade, mas com inovação. Mas como é que vocês definiram o que ia ser levado para lá? Tá, primeiro eu queria levar tudo, né? A casa inteira, se possível, né? E a gente conseguiu levar quase isso. Porque nós tivemos que até alugar uma van para transportar né? A gente sabia que lá tinha os móveis, mas a gente precisava, então, levar bastante coisa, né? E foi o que a gente fez, então... E também, além das peças, né, todas essas produzidas especialmente para Porto Alegre, nós também fizemos um convite, então, para a aldeia Guarani, Tecoá, né, através da Miguelina, que é a cacique de lá. Conversei com ela, expliquei, né, que a gente queria levar o trabalho dela. Então, nós conseguimos também levar cestarias dos Guarani. Eles mesmo, as mulheres, né, que fabricam, alguns homens também, o artesanato Guarani, eles produziram peças especiais para aquele momento. Ai, que legal. E foram as peças que foram vendidas. Então, até isso a gente conseguiu motivar, né, de levar essas peças, e eles criaram peças muito bonitas, diferentes até, com outro toque, que eu diria assim que é uma nova coleção dos Guarani. Então, isso já foi uma coisa... Continuamos mantendo o oportunizar. Exato. E principalmente esse contato com eles foi magnífico, porque são pessoas incríveis. São pessoas incríveis. Eles tinham noção do que ia acontecer, que ia ter uma exposição, sim, sabiam que ia ser vendido. A Miguelina, sim, que ela, né, eles estão... Ela que fez a ponte. Primeiro eu conversei com o cacique, com o Floriano mesmo, né? Daí ele me passou o contato que a Miguelina é a filha, né? E depois ela. Então aí tudo fluiu. Ela ficou muito feliz, inclusive ela vai lá amanhã receber o pagamento das peças. Olha dela. Que sensacional, gurias, isso. Né? É exatamente isso. Valorizar, seguimos, né? Valorizando, terra, oportunizando. Né? E o que... Bom, tu queria levar tudo, sim, né? Mas o que não podia ter ficado de fora e não ficou, assim? O que vocês fizeram questão de expor? Olha, uma das coisas que a gente
tinha que ir, né? Eram as peças de arte, né? As telas do Ricardo e da Sônia. Ai, tá? sim. Então o Ricardo Lindas. ele está desenvolvendo um projeto lindíssimo, né? Com as telas, que é Olhares das Missões. E eu precisava levar as peças dele. E eu levei todas que ele tinha pronta. Peças grandes, peças menores. Eu lembro que a última vez que eu tive na Casa Combina, ele estava num processo criativo. Isso. E profundo. ainda está saindo outras peças maravilhosas. Profundo, demais, né? A única coisa que ele pede, gurias, não vende. Eu disse, Ricardo, por favor, a gente queria vender. Não vende. A gente não podia vender, né? Que foi muito difícil não vender as peças dele, porque ele vai participar de uma grande exposição de arte logo mais. Ah, sim, é verdade. Ele tem um convite aí. Então, ele precisa ter essas peças, mas logo que, né, estarão à venda. Aliás, eu quero fazer um parênteses e deixar o Instagram do Ricardo, que é @ricardoarte. Isso. E convidar a comunidade para seguir esse artista, né? Valorizar esse artista, ir lá reconhecer, porque o trabalho do Ricardo é primoroso. O Ricardo já teve aqui no Cafezinho, né? Sim. E meu parceiro de projetos, enfim, o Ricardo é sensacional. Fecha parênteses, por favor, na sequência. E a outra artista também que eu fiz questão de mostrar, né? Então, nós temos o artesanato, mas nós temos a arte, que é da Sônia Stumpf. O trabalho dela é lindíssimo, ela já tem peças há de muitos anos, então nós levamos ali uma tela com as ruínas de São Miguel, né? Então, um trabalho lindo, uma outra tela do sino lá de São Miguel. E ela faz todo um trabalho de pintar a Catedral de Santo Ângelo à mão em miniatura. São peças lindíssimas. Que delicadeza. Inclusive em imã de geladeira, pintado à mão, com os detalhes de pedra por pedra. Então, assim, isso só quem entende de arte ou quem gosta vai entender, assim, a emoção a riqueza, né? de poder levar essas peças. E esse desafio, então, das pessoas aceitar, e todo mundo se puxou, né? Porque queria mostrar o seu melhor, e realmente o pessoal conseguiu. Então, essas duas obras, assim, digamos assim, claro que todos os artesãos se esmeraram, tinha peças lindíssimas, né? Posso citar todos, mas vão ser 30 nomes, tá? Que a gente conseguiu levar, todos fizeram um belo trabalho. E até a alimentação a gente levou com a identidade das missões, Como né? assim? Levamos. Sim, nós levamos os produtos coloniais aqui, que são dos associados da Combina. Então, a terra missioneira, né? Nós levamos as bolachas Aveiro com identidade dos 400 anos, levamos produtos veganos, tudo produzidos aqui na região. De granos também, nossos associados. Conseguimos, na Geleias. verdade, a gente conseguiu abraçar todos os nossos segmentos que a gente trabalha na Casa Combina. Sim. E dar essa oportunidade de ser reconhecido naquela casa maravilhosa. Daí, para o nosso ouvinte imaginar visualmente isso, o que era? A identidade missioneira lá contextualizada através da cruz, da catedral, o que mais? Os indígenas. Nesse contexto. Nas telas do Ricardo, por exemplo. Isso, mas a gente tem trabalhos assim. Então, nós temos o crochê, que a gente conseguiu mostrar através do crochê a cruz missioneira, tá? Tinha algumas peças, assim, bolsas, por exemplo, né? Que são feitas de crochê, mas que não tinha nada. Então, o que a gente fez? A gente acrescentou um pingente na bolsa com a cruz missioneira. Então, né, nós fomos criando e trazendo, então, alguns elementos para reforçar ali, somente como um adorno, como uma decoração, né? Então, tinha essas peças, né? Diferentes, né? Não estavam na identidade específica, mas tinha um detalhe. Tinha um detalhe que lembrava. E tava, né? O que coloca ali dentro da identidade. Gurias, como é que foi contar a história? Claro, a exposição por si só, né? Essa vitrine, ela já conta uma história, mas é claro que eu, como, né, conheço bem a Casa Combina e já fui recepcionada lá, sempre com essa contextualização mesmo do lugar, enfim, da história. Como que foi para vocês contarem essa história lá num outro lugar e fazer com que as pessoas internalizassem isso dentro daquele lugar que vocês criaram? Olha, foi muito bacana até, porque era a primeira coisa que eu fazia, né, quando entrava alguém. Somos da região das Missões, então já
já anunciava Santo Ângelo, somos um grupo de artesãos de Santo Ângelo, região das Missões. Alguns já sabiam, tinha pessoas assim que sabiam mais da história do que eu, inclusive, né? Porque eu tive aula, assim, de muitas pessoas comentavam. Uns não conheciam. Os estrangeiros, que tinha muita gente, né, de fora. Então, as pessoas aqui da América Latina, quando a gente fala missões, eles já sabem. Sim. Né? Missiones. Então, eles já sabem, claro, né? Então, eles visualizavam ali a conversa, né? Não podia ser de outra forma, a não ser mostrar os produtos, né? Mas as pessoas, assim, de todo o Brasil, a gente contava um pouco dessa história. Porque eles ficavam impressionados quando a gente falava dos 400 anos, sim, 400 anos de história. Então, a gente conseguiu passar dessa forma, assim, até bem bonita, né? E ao mesmo tempo trágica, né? Sim, como realmente foi. Como foi, então, e eles perguntavam, né? Queriam saber mais. Então, às vezes eu tinha que me aprofundar, né? E a gente, desde que a gente criou a Casa Combina, que atende o turista, a gente já fez vários grupos de estudo, né, Dani? Inclusive com você ali, a Marta, enfim, né? Pra gente saber mesmo. E são 400 anos de história, tem muita história para contar, né? Mas a gente também queria contar a nossa história. Então, quando a gente contava a história da Casa Combina, tudo fazia sentido. Que legal, né? isso. Sabe que ontem o Zé Roberto esteve aqui e o Zé veio contar pra gente sobre a batalha. Ele tem um livro, né, da Batalha do Umbororé. E uma revelação fantástica que até repercutiu, alguns ouvintes mandaram mensagem, que se a gente não tivesse vencido esta batalha, a história do Brasil seria outra, né? E então as pessoas, né, do resto dos outros estados nem imaginam o quanto que as missões, né, impactou em todo o resto, né? Como que isso repercutiu, inclusive, lá em Minas Gerais, por exemplo. Né? É uma coisa gigante. E me diz uma outra coisa, o público de Porto Alegre, lá, a galera que frequenta lá, reage muito diferente ao artesanato do interior. Como é que é a reação do público? Olha, eu vou falar só da experiência de uma peça que eu tinha aqui em Santo Ângelo. Tinha uma peça bordada, um panô bordado, né? Com a característica das reduções, logo que foi descoberta, né? Que era aquele desenho. E eu bordei, porque eu achei lindíssimo, assim, ela com mato. Como ela foi encontrada. Como ela foi encontrada, assim, sabe? As primeiras registros dela. E chegou um arquiteto lá e ficou totalmente impactado com aquele panô. E daí eles, nossa, o que é isso aqui, né? Daí ela explicou tudo, né? Então a gente notou, assim, ó, que o pessoal recebe esse artesanato não como simples artesanato, mas que recebe como um registro, sabe, de cultura, de história, de capricho, de dedicação, de qualificação. Eles recebem de uma outra forma. Sim, é um entendimento mais profundo, né, da história que aquilo ali representa mesmo, né, e do quanto que o artesanato, ele é tem um valor, né, do real valor dessa questão. Sabemos quantas pessoas passaram por lá nesses dias? Em média? Foram 2 semanas bem difícil, assim. Mas bastante gente? Como é que era a rotatividade de pessoas? O final de semana é sempre lotado. Nós pegamos 2 finais de semana, né? Então, lotado. E assim, durante a semana, as pessoas que frequentam, por exemplo, os cinemas, as salas de cinema, as salas de teatro, circulam por todo o espaço, então fazem a visita, né? Teve também santo-angelenses que sabiam que a gente estava lá, então os grupos de santo-angelense foram, tiraram tempo de ir lá, de prestigiar, né, nos encontrar, ver o nosso trabalho, então foi muito legal também, né? Esses grupos aí. Quem tinha parente em Porto Alegre, todo mundo convidou. Convidou e foi. Quanto que é importante, né, essa oportunidade para, inclusive, fomentar aquilo que a gente vem há tanto tempo, né, buscando, que é trazer mais gente para cá, para mostrar, né, o que a gente tem condição de fazer aqui, enfim, que importante. Gurias, a gente vai fazer o nosso segundo intervalo aqui, agora são 13h40.
A gente segue aí com o nosso cafezinho, com apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e daqui a pouquinho, Ikigai Sushi Bar, daqui a pouquinho a gente tá de volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Fala, família, aqui é Léo Santana. Eu que sou pai, sei muito bem da importância de ter um seguro de vida. Ainda mais quando conto com assistências para viver tranquilo. É por isso que eu contratei o meu seguro no Sicredi. Com ele eu tenho cobertura contra doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, participo de sorteios mensais e são muitas opções para escolher, viu? Tem até opções por menos de R$10 por mês. Faça como eu, contrate seu seguro de vida no Sicredi. É proteção gigante para você e sua família. Eu sou o papeleiro maluco. Quanto mais papel você joga no vaso, mais eu adoro. Eu enrolo tudo, faço um bolo gigante e deixo o esgoto entupido. É vazamento, mau cheiro e muita dor de cabeça. Pera lá, papeleiro maluco. Papel higiênico e lenços é só no lixo. Assim a gente evita entupimentos e ajuda a rede a funcionar direitinho. Todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com o Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h45, a gente está de volta com o nosso café da tarde, hoje falando sobre cultura, sobre arte, sobre artesanato. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Hoje eu estou recebendo a Ângela e a Márcia da Casa Combina, que participaram aí de uma experiência dentro da Casa Mário Quintana, em Porto Alegre. Gurias, passado toda essa correria, né? Queria saber... uma coisa que eu não perguntei, que eu esqueci de perguntar, mas eu quero saber. Como é que foi a função de levar tudo que tu me falou? Então, eu queria levar tudo. Como é que vocês se organizaram para fazer com que isso chegasse intacto em Porto Alegre? A gente se preparou, né, com toda a embalagem das peças, né, o pessoal também trouxe o seu material organizado, com os precificado que precisava ter, né, com as etiquetas de cada um, tag, então essa era a tarefa deles, eles trouxeram tudo certinho, tudo embalado, encaixotado, né. Nós preparamos, então, as peças maiores para levar, as telas, enfim, também tudo embalado. E aí nós fizemos esse transporte. Eu fui com uma rede de apoio, que é a Márcia e a Ana Emília, né? Nós somos nós três aí para montar. Um beijo, né? Para Ana, se tá ouvindo. Isso. E o pessoal aqui da Combina ficou aqui na retaguarda, então, né? Na Casa Combina, depois a Márcia voltou, então eu fiquei... Eu tive que fazer o bate-volta, a missão montar, né? Então vamos lá, né? A Ana também foi lá, montou, ficou 2 dias, depois retornou, inclusive a Ana ficou para abertura, né? Que eu até quero destacar, assim, a abertura ali, que foi né, através do Eduardo Loureiro, que fez o convite, então ele fez essa abertura, essa inauguração do espaço.
foi muito bacana, tinha vários convidados, tinha pessoas de Santo Ângelo, né? Então, a Juliana Barbosa estava conosco lá também, em Porto Alegre. Então, as pessoas que estavam em Porto Alegre foram, né? E assim, ó, é um reconhecimento, né? Uma valorização daquilo que a gente faz. Não só do artesanato, mas de um trabalho, né? De um legado, de uma história. Exatamente. Então, foi muito gratificante e deu tudo certo, né? Nós conseguimos levar todas as peças. Depois a prefeitura nos apoiou aí no retorno, né? Porque a gente tinha que voltar. Sim. Eu gostaria de ter voltado vazio, né? A caminhonete vazia e poderia ter vendido tudo, mas a gente voltou com algumas coisas. Vendemos muito bem, né? Então a venda foi bem expressiva lá. Por isso que é importante falar isso, né? Não precisa falar valores, mas o quanto que é importante isso para esses grupos, né? Exato. Terem essa vitrine, literalmente, exato, né? Para poder, além de divulgar, porque antes seria só um espaço de divulgação, né? Então ter um espaço de comercialização também. Que sacada sensacional. Essa comercialização fez o nosso associado da Casa Combina, né? As empresas que trabalham conosco entenderem o potencial que eles têm. Sim, sim. A qualidade de produto que eles têm, porque essas peças não se espalhou só em Porto Alegre, se espalhou por todo o Brasil, né? Então, ali foi uma coisa assim que o nosso colega de trabalho ali, o ateliê que está trabalhando junto conosco na Casa Combina, a empresa que está junto conosco na Casa Combina, entendeu o tamanho do seu potencial. E dá para se dizer, Márcia, que muda o olhar do público, né, para vocês, o olhar das pessoas, mas também o olhar de vocês para vocês, né? Sim, exatamente. Dentro de casa, porque isso de fato reconhece, potencializa, né, fortalece as pessoas, porque é um trabalho de muito tempo, né? Porque é importante reforçar isso, que a Casa Combina aí vem há um bom tempo isso fomentando isso, me fez entrar para arte terapia e para curadoria da arte, que é outro curso que eu estou fazendo, porque eu disse, Ângela, não adianta a gente ficar só por ali, a gente tem que saber o que está falando, tem que aprofundar, né? Tem que saber as estruturas de todas essas artes que a gente está hoje conseguindo ter o privilégio de se aproximar mais, né? Essa era a minha próxima pergunta. O que muda depois de participar de uma experiência dessa? Que chave que virou para vocês enquanto espaço colaborativo, enquanto artesãs, enquanto empreendedoras, depois de participar dessa experiência? Como empreendedoras, a gente está buscando cada vez mais a qualificação tanto pessoal quanto profissional, né? A gente vai colocar a empresa num outro perfil, né? Num outro ciclo. E em termos de trabalhar com esses artesãos, a gente entendeu, e eles também, né, o potencial que eles têm para trabalhar conosco e o potencial que a gente tem que desenvolver para trabalhar com empresas deste porte. Importante isso. Exatamente. Márcia. A gente tem que se capacitar tanto em entendimento do que a gente sugere para eles de materiais e até de designs de peças, né, que às vezes a gente pede, a gente tem que se capacitar para conseguir acompanhar esse pessoal, né, no mesmo nível e elevar cada vez mais o nível do nosso trabalho, do nosso artesão, do artesão regional, artesão local, que é o que a gente trabalha, né, local e regional, para muito mais longe, né? Sim. Vocês acham que estar num espaço, ocupando um espaço desse e entendendo que muitas vezes aquele velho preconceito que a gente viveu há algum tempo aí em cima do artesanato, né, de ser uma coisa simples e de menos valor, que não é, né, por favor, mas vocês entendem que essa virada de chave acontece quando você se leva para um outro patamar e para um outro tipo de público, inclusive, que entende o valor, que consegue reconhecer o valor do trabalho, da arte e principalmente do feito à mão. Exatamente. O feito à mão agora, esse ano, né, graças a Deus, mundial, o feito à mão entrou como luxo, né? É o novo luxo. É o novo luxo, porque o feito à mão tem a dedicação, né, o personalizado e principalmente o material artesanal não é barato. Ele está muito qualificado.
todo o nosso material tem muita qualidade de durabilidade, de estabilidade de cores, em termos de linhas, né, do crochê, em tecidos, tintas, no caso do Ricardo, pintura, né? Sim. Então, tudo hoje tem muita qualidade. E esse material não é fácil de ter acesso às vezes, né? A gente tem que dar uma controlada no financeiro para poder acessar alguma coisa que a gente quer e até algum curso. Eu que gosto muito de fazer curso, às vezes tem que dar uma freada, né? Porque não é todos os cursos que eu consigo ter acesso na linha do bordado. Agora eu tô querendo entrar numa linha de bordado de alta costura. Eu tô caminhando para o bordado Luneville, que é um bordado de alta costura. É um bordado que está em alta na Europa, que é o berço, né? De tudo isso. Então, tem que estar, né? Caminhando passo a passo e buscando frear o financeiro, porque não é muito acessível às vezes, né? Sim. E é o que a gente quer trazer para Casa Combina. A gente, com essa visita em Porto Alegre, com essa oportunidade de Porto Alegre, a gente recebeu todos aqueles olhares, todos aqueles elogios do trabalho dos nossos artesãos, né? Então, esse privilégio de ter esses artesãos do nosso lado na Casa Combina nos faz buscar muito mais. Que legal. E ontem foi o dia, né? Dia do artesão. É um dia que eu acredito que deve ter sido muito comemorado dentro da Casa Combina. O que esse dia representa para vocês, gurias? Qual é o sentimento, ainda mais depois de uma experiência dessas? Olha, eu como trabalho com artesanato há muitos anos, então acho que esses 30 anos, eu sempre digo assim, ó, é possível viver do artesanato, né? E agora a gente mostra, né? Porque a gente também sente as dificuldades do artesão, principalmente na parte de precificação, porque o artesão às vezes não enxerga, não vê o trabalho dele e não valoriza, né? Porque ele acha que ele tem que cobrar pouco porque aquilo é feito à mão, e é muito pelo contrário. Exato. Por ser feito à mão, que a gente tem que aprender a colocar o preço. Em tempos certo? de inteligência artificial, o ser humano por trás do produto enriquece demais, né? Isso. Valoriza demais, né? Então, esse é o principal. Tanto que nós, nessa curadoria que a gente fez para levar os produtos, eu disse para todos, vamos aumentar os preços. Ai, mas vai ficar muito caro. Não, vai ficar vamos justo. Valorizar o trabalho de vocês, tudo que vocês criaram, né? Então, até esse apoio que eu dei, eu disse, não, vamos aumentar, não explorar, né? Mas sim, justo para as pessoas entenderem que o artesanato realmente tem valor. E a venda mostrou que sim, que é possível. Né? Tem público, tem né, público, as pessoas pagam. As pessoas pagam porque de fato tem valor. Exatamente. Né? Então a gente trabalhou também isso, né? Isso foi uma experiência maravilhosa quando a gente retornou. Nós já pagamos todo mundo, tá todo mundo bem feliz, né? Que legal. Então todos venderam, todos, não teve nenhum assim que não vendeu nada, né? Todos venderam de alguma forma, Que legal. peça. Isso é legal também para ver através da venda, né? Aquilo que daqui a pouco vendeu mais, né? É uma boa análise, né? Eu gosto a gente sempre consegue de análise fazer esse de balanço, dados, para entender o que sai mais. O que vocês gostariam que as pessoas entendessem, né? Dado toda essa nossa conversa, já partindo para o nosso final, o que vocês gostariam que as pessoas entendessem sobre o trabalho artesanal? Que o trabalho artesanal, ele requer muito do perfil de cada indivíduo que constrói ele. Porque é no trabalho artesanal que a pessoa coloca o bom gosto, a identidade, em busca do material qualificado, em busca das técnicas, porque hoje em dia, às vezes chega a gente já na loja, mas eu acho lindo o crochê, mas eu não tenho dom. O artesanato, ele não é um dom de bordar, não é um dom de fazer crochê, é uma habilidade que se desenvolve. E a Casa Combina hoje faz esse desenvolvimento dessa habilidade através dos cursos. Então, qualquer pessoa que tem no seu perfil, né, dessa sensibilidade, dessa paciência com o feito à mão, dessa busca, né, porque as pessoas têm que buscar referências, conceitos do feito à mão, do que criar. Quem tem essa sensibilidade, quem gosta disso, quem tem esse desejo de criação, realmente consegue desenvolver um trabalho lindíssimo.
Gurias, participar de um projeto desses, eu imagino, né, o quão que seja relevante para vocês, porque isso também fortalece, né, a economia criativa na cidade, na região. E vocês vêm fazendo isso já há um bom tempo, né? Citou agora, por exemplo, os cursos, enfim, né? Vários eventos que acontecem, inúmeras feiras, eu nem imagino quantas já foram realizadas. Perdi as contas. E agora, domingo, tem outra? Não. No outro? Não, nós vamos participar a partir do dia 25, junto com o Conecta Missões, da Feira Criativa, que é do RS Criativo também, do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura, né? Então, o Conecta Missões vai ser uma programação, então, para as comemorações dos 400 anos. Na próxima semana começa na segunda, mas nós vamos estar na praça a partir do dia 25 até o dia 29, num espaço, então, de feira criativa, que também vai estar o Degusta Missões e o Canto Missioneiro. Então, a semana toda a gente vai estar envolvida, né, com esse atendimento, recebendo as pessoas, as visitas, os turistas na Praça da Catedral. Excelente. Gurias, sempre um grande prazer recebê-las aqui. Não sei se tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, que daqui a pouco vocês queiram reforçar. Não, acho que, olha, a gente teria, né? Dá para passar a tarde aí conversando. Falando. Tem umas conversas que a gente ficaria tranquilamente uma tarde, né? Mas a gente volta aí em um outro momento aí para contar as novidades da Casa Convívio. Eu vou esperar Obrigada, vocês. Dani, por essa oportunidade. Obrigada por esse nos acolher. Eu que agradeço, gurias. Vocês sabem que o cafezinho, ele tem um propósito, antes de tudo, né? Que é justamente a gente fortalecer o que é feito na nossa comunidade, reforçar tantas coisas boas que nós temos aqui em Santo Ângelo, que por vezes as pessoas não ficam sabendo, mas o cafezinho, ele é essa ponte, né, do que acontece com a comunidade e vice-versa. Eu que sou grata, né? Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês, parabéns pelo sucesso, que esse seja o primeiro de muitos projetos, né? Eu tenho certeza que outras portas se abrirão, primeiro porque vocês têm essa qualidade, essa competência, e outro porque vocês merecem. Então, parabéns e obrigada pela presença, obrigada pela nossa conversa. Muito obrigada, muito obrigada. Dani. Hoje a gente falou sobre arte, mas principalmente falamos sobre identidade, sobre como aquilo que nasce nas mãos, no território, na história das pessoas pode ganhar novos espaços, novos olhares e novos significados. Talvez o mais importante seja entender que o artesanato não é apenas o que a gente vê, é tudo aquilo que a gente carrega. Para fechar nosso cafezinho de hoje, fica aí um convite. Assim como a arte nos proporciona experiências, encontros e sensações, a gastronomia também tem esse poder. E o Ikigai Sushi Bar, parceiro aqui do nosso programa, traduz isso a unir culinária japonesa e alta coquetelaria numa proposta que vai muito além do prato. É sobre experiência, ambiente e conexão. Meu agradecimento também ao Ikigai e aos demais parceiros Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel. Obrigada pela sintonia da semana. Segunda-feira a gente tem mais cafezinho. Um excelente fim de semana. Tchau, tchau.